Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da sexta semana do PET de Matemática. A primeira questão diz o seguinte: um bem cujo preço é de R$ 15.000 é vendido em 5 prestações mensais iguais, a primeira sendo paga um mês depois da compra. Se os juros compostos são de 5% ao mês, determine o valor das prestações. Pessoal, eu tenho duas maneiras de calcular as prestações, tá? Se no ato da compra, eu pagar a primeira parcela, a prestação tem um valor. Se eu pagar a primeira parcela apenas um mês depois da compra, tá? Essas parcelas, essas prestações, elas têm outro valor, tá certo? Então, olha só. Quando a primeira parcela for paga um mês após a compra, eu uso essa equação aqui, tá? E se ela for paga a primeira parcela no ato da compra, eu tenho essa daqui, tá? É muito parecida, mas percebam que aqui, ó, no C, dividido por 1 mais I, tá? Faz com que essa parcela aqui seja menor, né? E, de fato, acontece isso, né? Se você paga a primeira parcela já no ato da compra, então, obviamente, que as parcelas vão tender a ser menores, né? Você acaba, de certa forma, pagando menos juros, tá certo? Então, a gente tem essas duas opções. Nesse primeiro caso, está dizendo o seguinte, ó, ele é vendido em 5 prestações mensais, sendo a primeira paga um mês depois da compra, tá? Então, eu vou usar essa primeira expressão aqui. Então, nós temos o seguinte, o C, que é o valor do bem aqui, R$ 15.000, o I, que é a taxa de juros, 5% ao mês, então 5% é a mesma coisa que 0,05, e em 5 prestações mensais, tá? Então, 5, tá? Então, substituindo aqui na expressão, nós vamos ter C igual a 15.000, o I 0,05 e o T 5, tá? E agora a gente precisa, então, calcular essa expressão, tá? Isso aqui, pessoal, em um programa adequado na internet, por exemplo, o Wolfram Alpha, ele calcula já direto para a gente, tá? Então, é uma forma até de conferir o resultado. Eu mesmo fiz isso aqui, antes de gravar o vídeo, tá certo? Então, olha só. 1 mais 0,05 dá 1,05, tá? E eu preciso calcular aqui essa potência, 1,05 elevado a menos 5, tá? Isso aqui, ó, vai dar 0,78 e um monte de outros números, tá? E agora vai ficar 1 menos 0,7835, por aí vai, resulta em 0,216 e por aí vai, tá? E agora eu preciso dividir 0,05 por esse número aqui grandão, tá? Então, dividindo, a gente tem 0,2309 e por aí vai. Multiplicando 15.000 por esse número, a gente obtém, então, que as parcelas elas ficam em 3.464,62, tá certo? Então, esse é o valor de todas as parcelas, ok? Agora, na segunda questão, a gente tem um problema semelhante, só que a primeira parcela vai ser paga no ato da compra, né? Então, eu já compro e já pago a primeira parcela. Então, nesse caso, a gente usa uma outra expressão, em que a gente vai ter parcelas, prestações menores, ok? Então, eu tenho essa expressão aqui, ó. Percebam que, diferente da outra, essa aqui tem um C dividido por 1 mais I, ok? Mas os dados são os mesmos, ó. O C, o valor do bem, 15.000, o I, 0,05, ou 5%, e foram 5 prestações, tá? Então, agora é só calcular da mesma maneira, tá? Então, C, 15.000, o I, 0,05 e o T, 5, tá bom? Então, ó, 1 mais 0,05 dá 1,05, tá? A mesma coisa aqui. E agora, ó, calculando essa parte do 1,05 elevado a menos 5, dá esse número aqui. E agora, 1 menos 0,7835, etc. Isso dá 0,2164 e por aí vai, tá? E aí eu preciso dividir o 0,05 por esse número aqui de baixo. E ele resultou em 0,2309 e por aí vai, tá? E o 15.000 dividido por 1,05 deu esse 14.285,56
7, 1, 4 e por aí vai, tá? Multiplicando esses dois números, nós temos aproximadamente 3.299,64, tá? Então, essas parcelas aqui, né, se a gente comparar com o problema anterior, essas parcelas têm um valor um pouco menor, justamente porque a primeira parcela foi paga no ato da compra. Ok, pessoal? Nessa terceira questão, eu tenho o seguinte, ó. Uma dívida de R$15.000 é paga em 5 meses pelo sistema francês de amortização, com juros compostos de 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Lembre-se que em uma tabela Price, as parcelas são constantes, de mesmo valor, tá? Então, essas parcelas, pessoal, a gente vai calcular exatamente igual a gente calculou no problema 1, tá? Naquele primeiro problema, tá? Então, a gente está pensando aqui que a gente tem uma dívida de R$15.000 e a primeira parcela a gente vai pagar um mês depois, tá? Então, olha só, a gente vai usar essa expressão aqui, tá? Então, o valor, né, da dívida de R$15.000, o C é 15.000, tá? Juros de 5% ao mês, 0,05, a mesma coisa, tá? E o tempo, 5 meses, tá? Então, aqui a gente colocando nessa expressão, a gente encontra que as parcelas aqui vão ser de R$ 3.464,62 aproximadamente, tá? O mesmo valor que a gente obteve no problema 1, tá? Então, agora a gente precisa fazer a tabela de amortização. Ela é uma tabela bem complicada e eu coloquei aqui para vocês, então eu vou explicar. Ok? Então, olha só. Aqui nós temos o valor da prestação, é o mesmo valor sempre, tá? E o que vai mudar é a amortização, que ela vai aumentando, né, conforme o tempo passa, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, uma dívida de 15.000 no início, tá? Para a gente calcular o quanto essa dívida vai mudando, a gente tem que pegar a dívida anterior e subtrair da amortização, tá? Então, olha só, no início eu tenho R$15.000 de dívida, tá? Então, no início, tá? Por isso que eu coloquei a prestação 0, tá? No início eu tenho R$15.000 de dívida, ok? A prestação é sempre esse mesmo valor. E como que a gente calcula os juros, pessoal? A gente multiplica simplesmente a dívida pela taxa de juros compostos, tá certo? Então, olha só, a gente tinha uma dívida aqui de R$15.000. Então, eu vou multiplicar 15.000 pela taxa de juros, que é 0,05. Isso dá R$750, tá? Então, eu já tenho aqui, né, os juros. Agora, eu consigo calcular a parcela de amortização. Eu vou subtrair, ó, a prestação menos os juros, tá certo? Então, olha só, a prestação é 3.464,62 e os juros aqui, ó, 750. Então, subtraindo uma coisa da outra, eu tenho 2.714,62, tá? Agora que eu já tenho a amortização calculada, eu consigo, então, subtrair essa amortização, tá, da minha dívida. Então, eu fico, ó, 15.000 menos a amortização, que foi 2.714,62, e a minha dívida passa a ser, né, 12.285,38, tá? Então, essa é a minha dívida. Com essa nova dívida, pessoal, eu consigo calcular os juros agora na segunda parcela. Então, eu vou pegar, ó, 12.285,38, né, e vou multiplicar pela taxa de juros, que é 0,05. Então, eu obtenho aqui que na segunda prestação, o meu juros vai ser 614,27, tá certo? E agora eu consigo calcular a parcela de amortização. Lembrando que a parcela de amortização é a prestação menos os juros. Então, 3.464,62 é a prestação menos os juros, né, que são 614,27. Então, eu vou ter, então, aqui, que a amortização aqui vai ser 2.850,35, tá? Tendo a amortização, eu vou calcular, então, né, o tanto que sobrou de dívida. Eu tinha 12.285,38 e eu subtraio, então, da amortização que eu encontrei, que foi 2.850,35, tá? E aí eu resulto, então, em 9.435,03. Então, essa é a dívida atual, tá certo?
Agora, eu tendo essa dívida, né, na segunda parcela, eu consigo calcular agora na terceira parcela os juros, tá? Então, eu encontrei aqui, ó, 9.435,03, eu vou multiplicar por 0,05, que é a taxa de juros. Isso resulta em 471,75. Então, os juros aqui nessa terceira prestação é de 471,75, ok? E aí, eu subtraindo isso da prestação, que é 3.464,62, eu obtenho a amortização, tá? E eu vou repetindo isso, pessoal, tá? Então, olha só, a amortização aqui ficou 2.992,87. E agora eu subtraio, né, da dívida anterior, que era 9.435,02, tá? Então, diminuindo um do outro, eu obtenho 6.442,16, tá? Então, a dívida diminuiu mais uma vez, tá? E agora eu vou calcular os juros, tá? Multiplicando 6.442,16 pela taxa de juros, que é 0,05, tá? Isso dá 322,11, tá certo? E agora eu subtraio esse valor da prestação para obter, então, a amortização, né? Então, 3.464,62 menos 322,11, que foi os juros, vai dar 3.142,51. Então, essa é a parcela de amortização. Então, subtraindo esse valor da dívida, eu vou obter 3.299,65, tá? E agora eu posso calcular, né, os juros da última parcela, da última prestação. Então, 3.299,65 vezes 0,05 vai dar 164,98, ok? E aí, eu subtraindo esse valor dos juros, né, da prestação, eu obtenho que a amortização é 3.299,64, tá? Subtraindo, né, da dívida, que era 3.299,65, a gente observa aqui, ó, que ainda restou 1 centavo, tá? Por que apareceu aquilo ali? Aquilo ali apareceu, pessoal, porque a gente foi arredondando. Então, nessas tabelas price, pessoal, é costumeiro aparecer algum valorzinho muito pequeno, tá? Devido ao arredondamento, tá? Mas isso aqui, né, é para ser zero, tá certo? Mas é por conta do arredondamento apareceu aqui esse 1 centavo, ok? Aqui eu tenho, pessoal, a mesma tabela, tá, que eu fiz anteriormente, só que sem as contas, tá? Então, aqui eu tenho as prestações, o valor da prestação, tá? Os juros, tá? Todos já calculados, as parcelas de amortização calculadas e as dívidas, né, após o pagamento de cada prestação, tá certo? Então, aqui eu já tenho os valores já organizados, né, sem as contas, só os valores, ok? Aqui na quarta questão, nós temos um problema semelhante, só que o sistema de amortização aqui é o sistema SAC, de amortização constante, tá? É diferente daquele outro problema. A gente tinha no problema anterior que as parcelas, né, as prestações tinham valores constantes. Aqui, né, quem é constante é a amortização, tá certo? Então, eu tenho uma diferença aqui. Aqui, pessoal, eu tenho o mesmo tipo de dívida, mesma taxa de juros. A única coisa que muda é o sistema de amortização, tá? Aqui a gente está falando do sistema SAC, tá? Que é a amortização constante. Então, olha só o que acontece. Primeira coisa que a gente precisa calcular é a parcela de amortização que é constante. Então, aqui, como que a gente calcula? A gente divide aqui, né, simplesmente os R$15.000, né, que é a dívida, pelo número de parcelas. Eu tenho R$15.000 dividido por 5 parcelas, eu tenho R$3.000, que é o valor da amortização. A partir disso, eu já consigo calcular todas as parcelas, né, aqui, ó, da dívida, tá? Então, inicialmente, eu tenho uma dívida de 15.000, né? Após o primeiro pagamento, eu vou ter 15.000 menos a amortização, que é 3.000, resulta em 12.000, ok? Depois, 12.000 menos 3.000, 9.000. Na terceira parcela, 9.000 menos 3.000, 6.000. Na quarta parcela, 6.000 menos 3.000, 3.000. 3.000 menos 3.000, 0. Tá? Então, eu não preciso calcular a parte de juros para poder calcular aqui essa dívida
porque justamente, né, a amortização é constante, a gente já calcula direto, tá bom? Então, eu já calculei essa parte aqui dessa tabela, aqui dessa coluna, né, de dívida, né, já sai de maneira direta. Ok, pessoal? Então, olha só. Os juros a gente calcula como? Né? É a parte da dívida vezes a taxa de juros. Então, inicialmente aqui ó, nós temos 15 mil reais. Então, para calcular os juros, eu multiplico 15 mil pela taxa de juros, que é 0,05. Isso dá 750. Agora, na segunda parcela, eu vou pegar aqui ó, o tanto que eu tinha, 12 mil, e multiplico por 0,05 e obtenho 600 reais. Tá? E assim por diante. Né? Nessa terceira parcela, eu pego o valor aqui da dívida anterior, 9 mil, e multiplico pela taxa de juros 0,05, que dá 450 reais. Né? Aqui na quarta parcela, eu pego essa dívida de 6 mil aqui, ó, anterior, e multiplico por 0,05. Isso dá 300 reais de juros. Tá? E na última parcela, eu pego o anterior aqui, ó, 3 mil, e multiplico pela taxa de juros 0,05, e eu tenho, né, os juros 150 reais, tá? E aí a prestação, pessoal, a prestação ela vai diminuindo, tá? É diferente do outro sistema, né? No sistema Price, a prestação é constante. Aqui, a prestação vai diminuindo, certo? E como que a gente calcula a prestação? Eu somo aqui, ó, os juros mais a amortização, tá? Nesse caso aqui, ó, 3.750, tá? Na segunda parcela, a taxa de juros já caiu para 600, somado com a amortização, que é 3.000, então a parcela fica 3.600, certo? Na terceira parcela, eu tenho que os juros são 450 reais, mais a amortização, que é 3.000. Então, somando, 3.450. E por aí vai. Na quarta parcela, juros 300, amortização 3.000. Então, dá 3.300. Na quinta parcela, eu tenho que os juros foi 150, mais a amortização, que 3.000, né, dá 3.150. Ok, pessoal? Então, percebam a diferença entre os dois sistemas. E aqui, pessoal, eu tenho uma tabela saque, né, mais organizada, sem as contas, só com os valores, tá certo?